Olá galera, antes de iniciarmos o vídeo já se inscreva no canal e deixa seu like. Eu acho que muita gente não entende a teoria da internet morta. É só rolar o feed, dar uma olhada nas notícias ou mergulhar nos fóruns para talvez notar uma mudança sutil. O conteúdo parece estranhamente padronizado, os comentários meio repetitivos, e às vezes falta aquela faísca de conexão humana genuína que a gente nem se ligava que era tão importante. Para muita gente, isso não é só uma impressão passageira, é uma preocupação que cresce cada vez mais, turbinada pelos avanços rápidos da inteligência artificial. O volume absurdo de texto, imagem e até vídeo gerado por IA está crescendo numa velocidade nunca antes vista, fazendo a gente questionar a própria natureza do mundo digital que a gente vive. É um cenário que não para de mudar, e essas novidades todas trazem de volta aquelas perguntas antigas sobre o que é autêntico e o que é real, só que agora aplicadas à nossa vida online. E é aí que a gente chega num conceito fascinante e um tanto quanto perturbador, a teoria da internet morta. Basicamente, essa teoria sugere que uma parte considerável, talvez até a maioria, do conteúdo que a gente vê online não é mais feita por seres humanos. Em vez disso, ela diz que programas de inteligência artificial sofisticados e bots automatizados são os principais autores, artistas e comentaristas. Imagina um mundo digital onde algoritmos e scripts automatizados estão o tempo todo produzindo artigos, posts para redes sociais, avaliações de produtos e até batendo papo, tudo programado para imitar a atividade humana. A teoria defende que essa dominação dos algoritmos está tornando a internet um lugar menos humano e mais automatizado, quase artificial, e que isso pode estar sendo usado para moldar nossas opiniões e comportamentos sem que a gente perceba direito. A teoria da internet morta não é uma ideia novinha em folha que surgiu do nada com o último chatbot de IA. As raízes dela vêm lá do final dos anos 2010, em fóruns online tipo o 4chan, onde a galera começou a especular sobre a queda de qualidade e a artificialidade que eles percebiam no conteúdo online. Mas a teoria começou mesmo a tomar forma e ganhar mais atenção depois de um post detalhado no fórum agora Rhodes Macintosh Café em 2021. Esse post, que eu até cheguei a comentar num artigo para o The Atlantic, é muitas vezes visto pelos defensores da teoria como um texto fundamental que explica os argumentos de por que a internet talvez já esteja morta no sentido de conteúdo genuinamente humano. Ele pintava um retrato de uma internet cada vez mais cheia de ecos do que de vozes originais, uma preocupação que só aumentou desde então. O que antes era uma teoria da conspiração de nicho, discutida nos cantos da web, está voltando com tudo agora e com bons motivos. Os avanços incríveis em IA generativa, especialmente nos modelos de linguagem amplos, os LLMs, nos últimos anos, fizeram a teoria parecer bem mais possível do que antes. Hoje a gente vê IA que consegue escrever de forma convincente, criar imagens impressionantes a partir de comandos simples e até gerar código. Esse progresso rápido significa que as ferramentas para potencialmente inundar a internet com conteúdo não humano estão mais acessíveis e poderosas. Incidentes como infestações de bots em plataformas como o X, o antigo Twitter, e posts virais que parecem ganhar tração por engajamento automatizado sem sentido, tipo robozinho, alimentam ainda mais a crença de que a era da internet centrada no ser humano pode estar chegando ao fim, sendo substituída por algo muito mais sintético. A sofisticação cada vez maior dos bots e programas de IA está mudando profundamente o cenário das interações online, embaralhando as fronteiras entre o engajamento humano de verdade e as respostas automáticas. Está ficando cada vez mais difícil saber se você está conversando com uma pessoa real ou com um algoritmo avançado, feito para simular padrões de conversa humana com uma precisão impressionante.
Essa ambiguidade corrói a confiança básica que sustenta as comunidades online e as redes sociais. Quando toda interação carrega uma sombra de dúvida, a espontaneidade e a autenticidade das conversas digitais diminuem, e no lugar entra um ceticismo cauteloso. E não é só sobre bots de spam vendendo tranqueira, é sobre entidades sofisticadas que podem estar moldando o discurso, imitando respostas emocionais e criando um ambiente onde a conexão genuína vira artigo de luxo. Para complicar ainda mais essa dinâmica, as gigantes da tecnologia estão integrando ativamente a IA na própria estrutura das suas plataformas. Por exemplo, a Meta anunciou recentemente planos para introduzir contas autônomas de IA em toda a sua vasta rede, incluindo Facebook e Instagram. Essas personas de IA são feitas para interagir com usuários, gerar conteúdo e, quem sabe, até construir seus próprios seguidores. Embora os objetivos declarados possam ser melhorar a experiência do usuário ou oferecer novas formas de entretenimento, essa novidade esquenta bastante a discussão sobre a teoria da internet morta. Isso normaliza a presença de atores não humanos nos nossos espaços sociais, borrando ainda mais a distinção já confusa entre humano e máquina online, e fazendo a internet parecer um palco cheio de marionetes cada vez mais sofisticadas. Gap 2S. Pensa no novo aplicativo de microblogging, o Social AI, que foi lançado em 16 de maio de 2025. Essa plataforma leva o conceito ao extremo. Os usuários interagem com bots de IA. As pessoas podem personalizar sua experiência escolhendo bots seguidores com personalidades predefinidas, tipo fãs ardorosos ou trolls insistentes. Isso cria uma câmara de eco personalizada ou um ambiente de confronto sob medida, tudo populado por inteligências artificiais. Apesar de ser apresentado como um experimento social inovador, o Social AI exemplifica um princípio central da teoria da internet morta, um espaço onde a interação humana é totalmente substituída pela IA. As reações foram fortes, com críticos como Ian Coldwater descrevendo-o como uma visão do inferno, destacando ansiedades profundas sobre a incapacidade da IA de replicar uma conexão humana genuína e os possíveis impactos psicológicos dessas vidas sociais simuladas. Todos esses acontecimentos juntos levantam preocupações profundas sobre autenticidade e confiança no mundo digital. Se nossos feeds de redes sociais estão cada vez mais cheios de entidades de IA, e se as discussões online são sutilmente guiadas por legiões de bots, como a gente pode avaliar com segurança a validade da informação ou a sinceridade das opiniões? A base da comunicação online depende de um certo grau de confiança de que a pessoa ou entidade do outro lado é quem ou o que parece ser. À medida que a IA se torna mais craque em imitar o comportamento humano, essa confiança vai por água abaixo. E essa erosão não afeta só os bate-papos online casuais. Tem implicações sérias para a forma como a gente percebe notícias, discursos políticos e até tendências culturais, podendo levar a uma sociedade online mais cínica e fragmentada. A proliferação de conteúdo gerado por IA lança uma sombra enorme sobre a confiabilidade da informação que a gente encontra online, criando um prato cheio para desinformação e notícias falsas. Modelos de IA sofisticados agora conseguem produzir textos que são praticamente impossíveis de distinguir da escrita humana, tornando mais fácil do que nunca criar notícias falsas, depoimentos fabricados ou posts de redes sociais enganosos numa escala sem precedentes. Essas narrativas geradas por IA podem ser personalizadas para explorar preconceitos específicos ou se espalhar rapidamente por redes automatizadas, atropelando reportagens genuínas e análises críticas. O desafio para o usuário comum da internet vira um processo constante e exaustivo de checar fontes e questionar a autenticidade de quase tudo que lê ou vê,
transformando a busca por informação confiável numa tarefa de lascar. Além da fabricação descarada de informação, a IA influencia significativamente as opiniões e comportamentos dos usuários através dos mecanismos sutis, mas poderosos, da priorização algorítmica. O conteúdo que a gente vê nos nossos feeds de notícias, resultados de busca e motores de recomendação não é uma seleção aleatória. É cuidadosamente organizado por algoritmos feitos para maximizar o engajamento ou atingir outros objetivos específicos da plataforma. À medida que o conteúdo gerado por IA se torna mais comum, esses algoritmos podem favorecê-lo cada vez mais, seja pelo volume puro, pela capacidade de ser perfeitamente otimizado para métricas de engajamento ou mesmo por ordens diretas. Isso significa que nossa dieta digital de notícias, opiniões e até produtos culturais pode ser sutilmente moldada por inteligências não humanas, guiando nossos pensamentos e preferências de formas que muitas vezes são obscuras e difíceis de combater, levando a um ecossistema de informação menos diverso e mais manipulado. É fundamental reconhecer que conteúdo gerado por IA não é uma hipótese para o futuro, já está profundamente enraizado na nossa experiência online atual. A IA generativa é usada rotineiramente para tarefas práticas como preencher automaticamente descrições de produtos em gigantes do e-commerce como a Amazon, criar textos de marketing e até gerar resumos básicos de notícias. Artistas e escritores têm criticado bastante a proliferação de imagens e textos gerados por IA, que, segundo eles, desvaloriza a criatividade humana e inunda o mercado com trabalhos derivados, sem muita originalidade. Embora essas aplicações possam parecer inofensivas à primeira vista, elas representam a normalização da IA como principal criadora de conteúdo, mudando gradualmente o equilíbrio para longe da autoria humana e abrindo caminho para um envolvimento ainda maior da IA em todas as formas de mídia digital. As opiniões dos especialistas sobre a teoria da internet morta variam. Alguns a descartam como uma conspiração sem fundamento, enquanto outros a veem como um aviso profético baseado em tendências tecnológicas que a gente já observa. Timothy Shupy, um pesquisador da Universidade de Copenhague, sugeriu que lá por 2025 ou 2030, a IA poderia de fato dominar o conteúdo da internet se um modelo de linguagem amplo poderoso, tipo um GPT-3 descontrolado, se espalhasse sem freio. Embora a gente talvez não tenha chegado ao ponto em que a internet está totalmente morta ou sem contribuição humana, a teoria destaca uma mudança real, um volume crescente de lodo gerado por IA que entope os espaços online, tornando mais difícil encontrar expressão humana genuína e alimentando um ambiente de cansaço digital e desconfiança. Neste mundo online cada vez mais complexo e mediado por algoritmos, nunca é demais ressaltar a importância de desenvolver e aprimorar o pensamento crítico. Precisamos nos tornar consumidores mais espertos de informação digital, questionando constantemente a origem e a intenção por trás do conteúdo que encontramos. Isso significa procurar ativamente fontes diversas e confiáveis, cruzar informações antes de aceitá-las como verdade e entender as formas sutis como os algoritmos podem moldar nossas percepções. Envolve aprender a identificar as marcas registradas do conteúdo gerado por IA, como frases repetitivas ou erros contextuais estranhos, e cultivar um ceticismo saudável em relação a interações online que parecem suspeitosamente genéricas ou excessivamente emocionais sem conteúdo real. Cultivar essas habilidades não é mais só um exercício acadêmico, é essencial para navegar na internet moderna de forma responsável e manter nossa autonomia de pensamento. Quando a gente compara o estado atual da internet com as previsões mais duras da teoria da internet morta, fica claro que usuários humanos ainda criam uma parte significativa dos posts virais, impulsionam discussões online influentes e formam comunidades genuínas.
As plataformas de mídia social continuam investindo recursos para combater bots de spam e atividades falsas, embora esses esforços sejam constantemente desafiados pela sofisticação crescente da IA generativa. A teoria, portanto, talvez seja menos sobre uma dominação completa e mais sobre o crescimento silencioso do que podemos chamar de lodo gerado por IA. Conteúdo de baixa qualidade, repetitivo ou manipulador que piora a experiência geral do usuário e torna a interação humana autêntica mais difícil de encontrar. Esse lodo pode abafar as vozes genuínas e contribuir para uma sensação de cansaço digital. Essa mudança tem um impacto perceptível na experiência do usuário, levando muitos a verem a internet como um espaço mais estéril, corporativo e controlado por algoritmos do que era antes. A criatividade livre e impulsionada pelo usuário que marcou o início da web, com seus inúmeros sites pessoais diferentões e fóruns de nicho, deu lugar em grande parte a um punhado de plataformas corporativas gigantescas, onde o conteúdo é ditado por métricas de engajamento e receita de publicidade. Até mesmo Tim Berners-Lee, o inventor da World Wide Web, expressou decepção com o rumo atual da internet, observando o quanto ela se desviou de sua visão original de uma ferramenta aberta, descentralizada e que empoderasse a humanidade. Esse sentimento reflete um desejo mais amplo por um ambiente online mais autêntico e menos focado no comercial. No fim das contas, a discussão em torno da teoria da internet morta nos convida a uma reflexão profunda sobre o futuro da internet e a importância duradoura da autenticidade humana dentro dela. Será que estamos caminhando inevitavelmente para um cenário digital dominado por máquinas, onde a conexão humana genuína vira uma relíquia do passado? Ou será que podemos, com esforço consciente, engajamento crítico e talvez até leis e regulações, preservar e cultivar a internet como um espaço vibrante para expressão humana, colaboração e comunidade? A resposta provavelmente está na nossa disposição coletiva de priorizar valores humanos em vez da eficiência dos algoritmos, de exigir transparência das plataformas de tecnologia e de cultivar ativamente a educação digital e o pensamento crítico como habilidades fundamentais para a cidadania no século XXI. A internet pode continuar sendo um espaço humano, mas isso vai exigir nossa vigilância e ação intencional. Gostaram do vídeo? Deixem seu like e se inscrevam no canal para o YouTube enviar os nossos conteúdos para vocês.